Olá, bruxarada! Sejam bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o ambiente astral. O ambiente astral que você convive, pode ser na sua casa ou no seu trabalho, é que vai definir o seu sucesso, tanto no amor quanto nas finanças, na carreira, em todos os sentidos da sua vida. E não pense que eu vou falar apenas de Feng Shui, da arrumação da sua casa ou do seu escritório. Não, neste vídeo nós vamos abordar temas muito mais profundos, coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua vida, que podem estar travando os seus caminhos, que podem estar fechando os seus caminhos e bloqueando em muitos sentidos que você não se dá conta. Então fique ligado que é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Mas antes da gente ir para a vinheta, também quero dar um recadinho aqui. A gente já está chegando nos 1.500 inscritos e, como eu prometi, nos 1.500 a gente vai ter um sorteio. Mas o sorteio é só para os inscritos. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque no próximo vídeo provavelmente já vai ter um sorteio de algumas dessas plaquinhas lindas aqui do cenário, ou de outros modelos que não dá para vocês verem ainda. Mas vamos sortear 3 plaquinhas daqui uns dias, assim que alcançar os 1.500 inscritos. Então se inscreva agora, dê um like para a bruxa e compartilhe esse vídeo. Já já nós voltamos, depois da vinheta. Olá, bruxarada! O pessoal tá falando, mas não sou bruxo, você tá chamando todo mundo de bruxo e de louco. Todo mundo tem um pouco, todo mundo é bruxo, todo mundo tem o seu lado bruxo. Ou tem uma intuição, ou ele tem sonhos, premonições, ou gosta de fazer uma simpatiazinha aqui, uma magiazinha ali. Então, todo ser humano tem seu lado bruxo, então todos são bruxos aqui no canal. Então, como eu dizia para vocês, hoje nós vamos falar sobre o ambiente astral. Tudo no universo tem dono, assim como no plano físico, o plano astral tem donos também. E isso é muito importante saber, porque você pode estar invadindo algum espaço que não te pertence, ou que tem algum dono que seja meio agressivo, né? Então é isso que nós vamos falar hoje. Será que você está invadindo algum espaço que tem um dono aí que você não sabe e que está travando o seu caminho? Como saber, né? Então, primeira coisa que a gente vai procurar saber na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho, por que não estão dando certo as coisas? Será que esse ambiente astral tem um dono? Será que esta casa que eu moro agora, que já pertenceu a outra pessoa, ela foi consagrada a alguma divindade e você não sabe? Será que ele teve mortes violentas? Será que ele morreram pessoas? Ou se as pessoas foram muito felizes? Ou se também era um ambiente que tinha muitas brigas? Antes de você entrar nesse ambiente que você vive, que você trabalha, você fez uma limpeza espiritual? Não, né? A maioria das pessoas não fazem. Então este é o primeiro ponto, é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Todo o ambiente astral tem dono, assim como no plano físico. Mesmo que ele não tenha sido oferecido, os países, as nações, ilhas, locais na natureza têm donos e têm guardiões. E dependendo deles, você pode estar ofendendo, sendo invasivo, invadindo o espaço deles e pode receber retaliações terríveis. Às vezes você mora numa casa que você sente que ali não é o seu lugar, que você não deveria estar ali e se sente mal no ambiente, ou trabalha num ambiente assim. Então é muito importante, né, se a empresa for sua e você sente que essa empresa não é sua, que esse local não vai bem, que alguma coisa está errada, então você deve se atentar para este ponto. Mas Sora, como que faz? E se for, como que eu vou fazer? Bom, nesse caso você vai ter que fazer oferendas, você vai ter que pedir licença, fazer uma limpeza, um banimento, uma defumação no seu local constantemente, né? Não adianta fazer uma a cada 10 anos, né, gente? A gente tem que cuidar do plano astral, do nosso corpo astral, como a gente cuida do nosso corpo físico e como a gente cuida da nossa casa. Então, tem que ter uma regularidade. E dependendo do número de pessoas
que frequentam esse ambiente, então essa regularidade deve ser mais próxima. Deve fazer toda semana, ou cada 10 dias, 15 dias, ou cada 3 dias. Isso vai depender da quantidade de pessoas que frequentam esse ambiente e do jeito que as coisas estão indo, até que você consiga melhorar, né? Muitas pessoas frequentando o ambiente, cada uma com uma ideia, cada uma com um propósito, cada uma com seus próprios objetivos. Isso, principalmente no trabalho, causa uma carga bem pesada, né? Então, se você é o dono de uma empresa e você sente, né, que empregado às vezes não está gostando de você, porque empregado às vezes não gosta, ou tem raiva, ou inveja entre empregados, disputa, tudo isso vai carregando o nosso ambiente astral. E quando eu digo faz uma defumação, não é só para espantar espíritos, mas também cargas psíquicas, que são formas de pensamento, são os nossos pensamentos que a gente deixa impregnado no ambiente, impregnado nas coisas ao redor. Por isso que a telecinese, por exemplo, funciona, que você chega e coloca a mão num objeto, uma pessoa que é médium, e consegue perceber o passado, o que aconteceu ali, porque a nossa energia se impregna, os nossos pensamentos impregnam no ambiente e ficam ali. Por isso que é importante também a gente fazer uma defumação. E na nossa casa, mas eu moro sozinho, então não preciso. Precisa, sim, porque você também tem suas preocupações, suas raivas, seus desencontros na vida. Às vezes você chega em casa muito com raiva de uma pessoa e fica ali pensando naquilo, carregando o ambiente, ou você briga com alguém, ou você termina o seu namoro. Sempre tem alguma coisa, ou mesmo uma preocupação com contas a pagar, tudo isso pode influenciar e você vai carregar aquele ambiente. Então, quando você entra, você sente pesado. Por exemplo, às vezes você tem tanta preocupação com contas, com dívidas, toda vez que você chega no ambiente, entrou em casa, de repente, começa a se sentir oprimido, se sentir mal, porque os seus próprios pensamentos carregaram aquele ambiente. Sem contar nas vezes que a gente passa na rua e carrega carga. Ou de um ambiente que estava carregado porque aconteceu alguma coisa ali, uma briga, um atropelamento, uma pessoa morreu, ou você frequentou um hospital. O hospital é um dos piores ambientes, mais carregados, porque as pessoas estão doentes. E pessoas doentes, elas estão em desequilíbrio. E quando elas estão em desequilíbrio, o chakra dela fica buscando energia para recuperar a saúde dela de qualquer forma. Então, você é a fonte, ela vai puxando de você, vai puxando de todas as pessoas. Além disso, em hospitais existem muitos espíritos de pessoas falecidas, existem muitas larvas astrais, espíritos vampíricos que estão ali para sugar as pessoas, que sugam os doentes também, sugam você que está saudável. Os doentes são mais vulneráveis, logicamente, pessoas que estão abaladas emocionalmente são mais vulneráveis a ataques dessas entidades, mas as pessoas saudáveis também podem ser sugadas, né? Elas estão ali muitas vezes para sugar o último suspiro da pessoa que está para falecer. Então, e muitos falecidos também que ficam ali naquele ambiente astral. E isso também acarreta outras entidades nocivas, porque atrai, né? O tipo de energia vai atraindo mais iguais a ela. Então é por isso que você tem que cuidar da sua casa. Se você estava em desequilíbrio, nervoso ontem, hoje é bom que você faça uma defumação, que você tome um banho para se livrar, para não carregar mais ainda o seu ambiente e depois você atrair outras coisas piores, como entidades nocivas, né? Então essa é a primeira dica, cuidar do ambiente astral. Todo ambiente astral tem dono e também pode ficar carregado com as nossas emoções. E também existe o caso também, né, de feitiços, dessas coisas que a gente vai falar mais adiante. A segunda dica é a sua casa mesmo em si. Como ela está? Você se sente bem? Ela tem a sua cara, a sua energia, ou ela está com a energia de outras pessoas dominando? Por exemplo, a tua casa é a cara da sua avó, da sua mãe, não tem a sua energia. Então, o que está prosperando ali naquela casa não é você, é a outra pessoa, porque aquela energia está dominando. Então, você deve deixar a sua casa com a sua cara. Mas eu moro na casa dos meus pais, então você tem que deixar o seu quarto com a sua cara, com a sua personalidade, com as suas fotos,
com fotos que simbolizam seus objetivos e sempre com imagens felizes. Isso é muito importante. Outra coisa, você não deve ter objetos quebrados que você não usa na sua casa. E principalmente maçanetas, canos com vazamento. Vazamento é terrível. Por quê? Porque a água é condutora. Por isso que até na radiestesia, no Feng Shui, a gente vê que casas com lençóis d'água embaixo atraem muitas coisas. E é verdade porque eu já morei numa casa assim, atrai muita energia, muitos espíritos e talvez que você não sabe de onde vem, porque é debaixo do lodo. Então, coisa boa é que não é. Então, você deve evitar casas com vazamentos, que a água vazando, ela vai simbolizar a sua perda de dinheiro, a sua perda energética. Então, vazamento é terrível. Maçaneta quebrada é terrível. Portas quebradas quer dizer que o seu caminho está realmente fechado. Outra coisa que você não pode ter móveis que bloqueiam a sua porta de entrada. Isso vai bloquear também os seus caminhos. A energia deve entrar na sua casa e fluir. Você não deve ter dificuldade para circular. Às vezes você tem que passar apertado num beco, ou você tem que pular alguma coisa para poder chegar na porta ou passar pela porta em corredores. Isso não pode de jeito nenhum. Essa é uma dica que vai realmente fechar o seu caminho. Você deve abrir o seu caminho ao máximo. Outra coisa são as suas roupas velhas. Doe as suas roupas velhas. Tem gente que fica pegando em negócio de 10 anos, 20 anos, que nunca vai usar, só para dizer que tem muita roupa. Não tem muita roupa, tem muita coisa lá fora de moda que você não vai usar, que está impregnada com a sua energia e a sua energia está parada. Isso é ruim, não deve ficar com a energia parada. Então, você não usou a roupa há um ano, você não vai usar mais. Você não gosta daquela roupa, não vai ter oportunidade. Doe para uma pessoa, principalmente nesse inverno, que as pessoas estão passando muito frio e estão morrendo nas ruas. Então, essas pessoas que vão receber a sua roupa usada, elas vão ajudar você circulando a sua energia. As energias em cantos, em cantos parados, as energias ficam estagnadas nos cantos e, como eu já disse, ficam acumuladas e isto é ruim. Você precisa então cuidar muito dos cantos da sua casa, manter os cantos limpos e sempre estar fazendo defumação, indo em todos os cantos para renovar essa energia. E quando as coisas não vão bem mesmo, então é importante você de repente fazer uma mudança na posição dos móveis da sua casa. Outra coisa que você não pode ter em casa de jeito nenhum são plantas mortas. As plantas, elas transmutam a nossa energia, elas dão vitalidade para a casa, elas passam uma ideia de vida, são viçosas, bonitas, alegres. Então, se você tem plantas mortas, isso é horrível, horrível mesmo. Você não deve ter plantas mortas. Então, substitua essa por plantas vivas. Outra coisa que não é também aconselhável são flores artificiais. Elas não têm vida, elas não têm a energia de uma planta viva, então não é uma boa ideia. Dê preferência sempre para as plantas vivas, mas cuide delas. Casa suja, bagunçada, isso também vai deixar a sua mente bagunçada e o ambiente conturbado com energias ruins. Então você deve, se você quer ter uma vida mais organizada, então organize as suas coisas, limpe a sua casa, sempre mantendo o mais arrumadinho possível, para você entender o que está acontecendo ali, não se sentir cansado também quando você chega, desanimado, porque a bagunça desanima, e principalmente na cozinha. Deve manter ela limpa e nunca deixar acumular, por exemplo, comida velha, comida estragada na cozinha, porque isso aí é ruim e atrai más energias também para você, tá bom? Uma dica para ter bastante prosperidade que o Feng Shui traz para a gente é você colocar um espelho na cozinha, geralmente em cima do fogão, onde guarda bastante alimento, porque a cozinha é o campo da prosperidade e vai dar mais uma ideia de abundância, de bastante coisa, de bastante comida, e isso representa a prosperidade. Já falei das energias, agora quem frequenta a sua casa? Isso é muito importante. Quem frequenta a sua casa? Tem pessoas que são nocivas, que são invejosas e que levam energia ruim
para dentro da sua casa. Então você deve tomar muito cuidado com quem frequenta a sua casa e para quem você fala dos seus planos, das suas coisas. Se essas são pessoas confiáveis e que não vão colocar inveja em cima de você, porque a inveja é terrível também para bloquear o seu caminho. E quando existe uma pessoa que tem inveja de você, as coisas começam a quebrar dentro de casa. Então isso é uma dica de que alguma coisa não está certa. Você acabou de comprar um negócio, o negócio quebra e dá raiva em você, e você vai vendo que certas coisinhas estão acontecendo com muita frequência, e principalmente quando essa pessoa frequenta a sua casa. Se você não tem como se livrar dessa pessoa, a gente tem umas poçõezinhas lá no site que ajudam você a se livrar dessa pessoa, mas vamos dizer que não tem como se livrar, porque essa pessoa é a sua mãe, ou é a sua avó, não tem como você pôr a pessoa para fora. Então, tem também coisas para neutralizar, fazer as defumações, usar as proteções dentro de casa, que você também vai encontrar no nosso site. Existem poções, óleos de unção, de banimento, e existem as posturas que a gente toma também em relação a essas pessoas, que é muito importante você ter postura. Como agir com pessoas invejosas, como agir com vampiros energéticos, por exemplo, né? A principal dica é você estar consciente de que isso está acontecendo. Você não deixe se abalar emocionalmente, deixando que eles tomem conta da situação, porque o que eles querem ver é você em desequilíbrio. E quando você está em desequilíbrio, então elas sugam a sua energia e ficam satisfeitas, porque você se irritou, porque você se nervou. Parece que dá prazer nessas pessoas, né? Então, a primeira dica é você estar consciente e não demonstrar raiva, nem rancor, nem revidar a patada, nada disso. Então, é ignorar essas pessoas. É a primeira dica que eu dou para vocês. Mas também tem objetos que você pode usar em casa para captadores de energia, né, transmutadores de energia, poções, fazer defumações, tomar banhos e sempre estar consciente em equilíbrio, porque se elas causarem desequilíbrio em você, então você vai ser sugado. No ambiente de trabalho também é muito importante, porque este sim é um lugar irritante muitas vezes, onde há muita concorrência e que as pessoas podem te desequilibrar, e isso pode prejudicar você. Você pode ter ser mandado embora, ou prejudicar a sua carreira, ou deixar de ser promovido, porque muitas vezes você perde a paciência, não consegue trabalhar sob pressão, ou às vezes até bate boca com a pessoa, e isso não é legal. Então você tem que saber se manter, né, se controlar. A gente também tem poções para amansar pessoas que são desagradáveis, para dominar, para afastar. Tudo isso no site, na nossa loja virtual, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas antes de tudo, tentem se controlar e não revidar para essas pessoas. E estar sempre protegido. Pode fazer um pantáculo de proteção, usar uma pedra, uma turmalina negra, uma vassoura de bruxa, né? Então tem muitas pedras que são protetoras e que podem ajudar você, e poções que podem afastar pessoas e outras coisas, né? Magias em geral. Agora, a outra dica que já entra num campo mais grave. Vamos dizer que tem feitiço na sua casa, ou que tem uma entidade, um encosto, ou uma assombração, alguma entidade mesmo, podendo ser um espírito de uma pessoa morta, ou uma entidade que foi enviada para te fazer o mal. Neste caso, existem alguns sintomas que você deve verificar, que se estão ocorrendo com você na sua casa. Por exemplo, você sentir um frio repentino. Às vezes você sente sim e dá aquele arrepio em você, você sente frio. Ou você vê vultos, ou ouve barulhos. Você pode estar tendo muitos pesadelos, ou se sentindo cansado, deprimido, sem energia, comendo muito. De repente você começa até a engordar, você começa a comer muito, porque essas energias vão sugando você, vão sugando, e você precisa estar repondo.
você sente um cansaço absurdo, dores nas costas, tem muitos pesadelos, as coisas começam a sumir, tá na cara, de repente some, você briga com alguém, a pessoa fala não peguei, de repente a coisa aparece no mesmo lugar que estava. Isso também é um sintoma. Barulhos estranhos, cheiros. Tem pessoas que conseguem sentir cheiros, cheiro de flor, cheiro de morto, aquele cheiro de enterro. Também isso é um sintoma que a sua casa está sendo perturbada. Neste caso, eu estou falando da casa e não de você, porque se for você que está sendo obsediado, você também pode sentir vontade de fumar, vontade de beber, vontade de brigar, de matar, de se matar. E são vários sintomas que você tem que analisar com cuidado para saber se tem um fantasma, uma assombração, uma entidade querendo atazanar a sua vida dentro da sua casa. E no caso também, você pode já ver casos assim de portas que batem, campainha que toca do nada e não tem ninguém, realmente não foi moleque na rua, não foi nada. Muitas coisas, você ouve chamar. Quando você ouvir chamar o seu nome, não responda antes de ver, porque são entidades que fazem isso, você não deve responder. Então chamou, veja quem é, depois você responde. Às vezes você escuta e fala, oi, pode entrar. E você sabe que o vampiro só entra quando ele é convidado. Então você não pode falar, pode entrar. Não pode não, tem que ver quem é primeiro. Não só na sua casa, pode ser no seu quarto. Você mora com outras pessoas, então você está acostumada com a sua família, né? Ah, pode entrar. Mas de repente não são eles. Então você tem que ter bastante certeza de que são eles. E cuidado com os pesadelos. Tenha certeza de que o que você está passando de repente é um pesadelo, porque pesadelo tem que ter um motivo. Ou você brigou com alguém, ou comeu muito e foi dormir, né? Como dizem os antigos, mas tem pesadelos que são muito reais e que você tem paralisia do sono, fica duro ali, fica congelado na cama, não consegue se mexer e a entidade está abusando de você. Isso não é pesadelo, isso é um ataque astral. E os ataques astrais geralmente começam com sonhos normais e se transformam em coisas ruins, às vezes até bonitinho, de repente se transforma numa coisa horrível que você não consegue sair. Você fica presa, e quando você está presa ou preso, né, o seu espírito está preso também no astral. E às vezes você pode até estar sonhando com isso, que está sendo preso, que está sendo atormentado por pessoas, por criaturas, e não consegue voltar para o seu corpo, e por isso às vezes seu corpo está ali vendo tudo que está acontecendo e não consegue reagir também. Então isso é sinal de que sua casa está sendo atormentada por espíritos. Como saber, né? Como? Antes de você mudar para casa, você deve saber, procurar, né? Saber o que aconteceu, o que era naquela casa antes. Eu tenho uma história aqui de um aluno que é muito interessante. Eu não me lembro muito bem se eles perderam os pais ou se eles se mudaram porque quiseram. Eu lembro que eles se mudaram de cidade, que era, se não me engano, eles moravam no interior, assim, foram para uma cidade grande. E dois irmãos, uma moça e um rapaz. E começou a acontecer coisas na casa deles. E eles não sabiam. Então ele começou a comentar comigo, pedir ajuda, o que poderia fazer. Então eu indiquei alguns exorcismos que ele fez, defumações, várias coisas. Depois de uns dias que ele estava fazendo exorcismo, do nada, o forro da casa caiu, quando a irmã dele estava trabalhando, e ele estava em casa. E quando caiu este forro da casa, então ele descobriu de onde vinha a perturbação. No forro da casa tinha desenhado, pelo lado de cima, que fica virado para o teto, que não dá para ver, um pentagrama invertido com várias coisas demoníacas ao redor. E aí ele foi descobrir que aquele lugar ali, eles faziam mesmo evocações demoníacas. Então eles resolveram mudar da casa depois que aconteceu isso, porque a casa não era deles
E não valia a pena ficar lutando contra essas forças que estavam ali há anos e que não queriam eles ali. Então eles resolveram mudar e foram para outra casa, que a casa era alugada e não valia a pena. Então é uma coisa que acontece, você deve saber o que aconteceu ali. Eu mesma, uma vez, mudei para uma casa que havia morrido um rapaz. Eu sabia que ele tinha morrido, mas ele não morreu na casa. Ele passou, ficou doente na casa, ficou cego por causa de tomar essas bombas para ficar todo malhadão. Ele era jovem, ficou cego por causa disso. E foi definhando e morreu. E essa casa aí, nós alugamos ela depois. Mas aí começou, a gente não morava na casa ainda, a gente estava fazendo, aí é camisa de tradição lá. Aí meu filho era pequeno, tinha 5, 6 anos, acho que 5 anos, eu acho que ele tinha. De repente ele estava dentro da casa, virou para mim e disse assim, do nada, minha vida não vale nada, eu quero morrer, não vale nada minha vida. Como assim? Um moleque alegre, sabe? Heteiro, nunca teve depressão, nada, só falou isso dentro da casa. E a minha filha, a outra, tinha 7 anos na época, eles estavam pintando a casa ainda, a gente nem tinha ocupado a casa ainda. Ela pegou uma tinta e escreveu na parede assim, falecido. Agora, me diga, que criança que vai pegar uma tinta e vai ser falecido na parede? Ela estava no primeiro ano, aprendendo a escrever. Obviamente que qualquer criança escreveria o próprio nome, desenharia sol, casinha, árvore, mas escrever falecido, nenhuma faria isso se não tivesse influência de um espírito. Depois nós tiramos esse espírito dessa casa, inclusive na época eu deixei ele lá um tempo porque iria ter reunião da Irmandade, dos mestres da Irmandade, e eu queria que eles aprendessem a tirar espíritos dos locais, então eu deixei o espírito lá na casa. Depois, no dia que teve o curso com os mestres, eu pedi, né, a eles que eles tentassem tirar o espírito, mas nenhum deles, sendo mestre, conseguiu tirar o espírito sozinho. Então, daí eu ensinei como que se faz, e nós neste dia fizemos com o auxílio das runas, e foi tão interessante que quando ele saiu, ele derrubou vários quadros que estavam dentro da loja da IE, que era do lado. Então como eu tinha as duas casas, eu abri uma passagem que dava para as duas casas para eu poder ficar mais fácil de me locomover. Então o fundo dessa casa dava na loja da IE, e eu abri uma porta de vidro ali, e na hora que ele saiu, ele passou lá por dentro, fez um vento tão forte que derrubou vários quadros, peças de resina que caíram no chão e quebraram, mas ele nunca mais voltou para aquela casa. Então, gente, outra coisa que vocês devem tomar cuidado com pessoas mortas, porque geralmente sempre é muito comum acontecer isso, principalmente em casas mais antigas, né? A pessoa muda da casa depois que perde um ente querido, mas o espírito do ente querido ou o cascão astral dele não se muda junto, fica ali esperando, né? Eu cheguei a conversar com esse espírito, ele morreu cego, e ele não sabia o que tinha acontecido, ele estava cego ainda, e ele não falou para mim, ele chegou a dizer que a mulher dele abandonou ele. Eu falei, não, ela não abandonou, foi você que morreu, você que fez a passagem, né, que faleceu, e você precisa agora ir embora e entender, né, a sua nova condição. Então, defumar a casa, e sempre que você sentir que tem um espírito que pode ser da sua família ou não, você não deve jamais acender velas dentro da sua casa. Mas você pode fazer uma coisa. Geralmente esses espíritos, assim, encostos, espíritos de pessoas, eles querem comida de oferenda. Então eu vou ensinar aqui uma dica para vocês se livrarem de encostos e de espíritos que o pessoal costuma chamar de espírito faminto. Você vai cozinhar um arroz sem nenhum tempero, só aquele arroz branco cozido. Vai pegar um copo d'água
E também uma vela branca ou mais, se você quiser oferecer mais velas, se você achar que tem mais espíritos do que um. E você vai no Cruzeiro das Almas, que é aquele túmulo que tem no cemitério, e em algumas cidades tem fora do cemitério também, em alguns lugares, cruzeiros assim. Então você vai lá, e você vai na sua casa mesmo, quando você fizer tudo, você vai falar, isso aqui é para você, mas só que você vai ter que comer lá. Daí você vai chamar os espíritos e vai lá, e vai falar assim, ó, isso aqui é seu, mas você não pode voltar para minha casa. E oferece a vela, a água e o prato, tudo branquinho, copo transparente, prato branquinho, vela branca, para aqueles espíritos, mesmo se você não souber o nome, e deixa lá, e proíbe eles de voltarem para sua casa. Se você sentir na volta que você está sendo perseguido por algum espírito, então você vai pegar uma moeda de qualquer valor, quando você estiver passando numa encruzilhada, daí você vai mostrar, você vai virar para trás, vamos supor que você está a pé, né? Porque de carro também você pode fazer, mas você vai ter que parar o carro. Então você vai mostrar, você vai descer ou você vai virar para trás com a moeda na mão, vai virar assim, ó, você quer? Vai pegar, joga bem forte assim no chão, no meio da encruzilhada, para ela clicar e pular. E vai embora. A hora que você fez isso, você vira e não olha para trás e vai embora. E daí você vai despistar, então, o espírito que está perturbando. E eu acho que é isso. Eu acho que espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas sejam bastante úteis. Comentem aqui embaixo, falem das suas experiências, façam perguntas, porque a gente tem prazer em responder as suas perguntas. E agora, para terminar esse vídeo, eu vou responder a pergunta que uma pessoa me fez no WhatsApp em particular. Ela disse mais ou menos assim, olha, se uma pessoa um dia causou um dano irreparável para outra pessoa, e depois de muito tempo essa pessoa se arrependeu do que fez, será que ela será perdoada? Será que ela tem como ser perdoada? Eu acho que ela quis dizer por Deus, né, pelos deuses. E a resposta que eu tenho que dar para você é o seguinte: o perdão é uma coisa que vai começar por você. Dizem que na igreja é só se arrepender e já está perdoado. Acontece que não existe só em se arrepender. Quando a gente se arrepende de verdade, o arrependimento dói, machuca, é uma coisa terrível. Não é como um arrependimentozinho qualquer, me arrependi de comprar essa blusa porque não gostei. Não é isso. Você se arrepende, você se culpa, você fica péssimo, dói, o arrependimento dói. E quando isso acontece, você faz coisas para superar isso, você faz coisas que vão contra aquele ato que você fez, ou você quer se redimir de alguma coisa, então você começa a ter atitudes boas para compensar aquele ato mal. Então é isso que você precisa fazer alguma atitude boa para beneficiar esta ou outra pessoa, até você sentir que você foi perdoado. Aí você vai ser perdoado, porque quem nos condena mesmo é a nossa mente, é a nossa consciência, e dela não tem como fugir. Então é isso que você precisa para encontrar a paz. Tá bem? Espero que você tenha gostado dessa resposta, espero que ela sirva para muitas pessoas, espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo, que se inscrevam, que deixem o seu like para a bruxa, e compartilhem. E até a próxima. Fiquem ligados que logo nós vamos ter sorteio. Beijão para todos. Bye, bye.